Pode curar em meio aos louvores também. Amém? Esse é o momento de nós louvarmos e adorarmos a Deus. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu gostaria que você desse um sorriso, cumprimentasse a pessoa do teu lado, dizendo: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. O Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará, e tudo ele fará. Já no Salmo 135, 18 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ele está falando assim que quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, quando o nosso rei, quando quem está governando a nossa vida é Deus, tudo ele faz, e nós provamos. Se nós colocamos a nossa confiança nele, nós provamos aí que ele é bom. A palavra está falando assim: provai e vede. Coloque a prova, confie nas mãos do Senhor as coisas, e você vai ver que ele é bom, que a misericórdia dele dura para todo sempre, e ele faz o melhor na tua vida. Amém? Nós vamos dizer: Rei do meu coração, toma controle nas tuas mãos, me ensina a confiar, me faça, Senhor, aprender a confiança que vem do teu Espírito, que testifica no meu coração, confiar nosso caminho ao Senhor, todos os nossos propósitos diante de Deus, para que seja feita a vontade do Senhor em nós. Fechemos nossos olhos. Nós bendizemos, Senhor, glorificamos o teu nome, Deus, e pedimos, Pai querido, que nós possamos viver o que a tua palavra diz, que nós possamos caminhar diante daquilo que a tua palavra tem nos colocado, Senhor, à prova. Pai maravilhoso, eu sei, Senhor Deus, que o único responsável por nós estarmos aqui é o Senhor. A coisa mais importante aqui é o Senhor, e que a nossa vida esteja no centro da tua vontade, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Receba nosso coração, receba nosso viver diante das tuas mãos nesse momento, e a nossa adoração, Pai, porque aqui estamos por ti, para ti, em nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, oh. E tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. E tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Tu és bom, bom, 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 aleluia, Senhor. Há um Deus que não nos deixa sozinhos. Há um Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas em cada detalhe, irmãos. Quantos de nós passamos por situações tão adversas? Mas eu tenho certeza que aquele que confiou o seu caminho ao Senhor, aquele que tem confiado diante do Senhor a sua vida, com certeza terá o socorro, terá o conforto, o consolo em seu coração, da presença santa do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que há um Jesus vivo, presente em todos os instantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou da tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor nunca me deixou. está aqui tu, coração que espera, incomparável, gloriosa luz.
Se o meu Deus comigo está, Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Isso ao Senhor. Aleluia. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou. Qual a situação de tempestade que você está vivendo? Qual o caos que você está vivendo? É na saúde? É no seu casamento? Qual o vale da sombra da morte? Qual momento terrível? E talvez você se sinta sozinho. Talvez você esteja se sentindo longe, distante. Parece que Deus te abandonou. Mas Jesus deixou uma palavra, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação da tua vida, até a consumação de todas as coisas aqui na terra. E depois estaria com você lá na glória. Então quero que você cante, crendo. Talvez no teu coração você não tenha fé para isso, mas você vai cantar: eu posso ver a luz. Há uma luz na minha vida, há uma luz comigo, há um Jesus vivo na minha vida. E Ele está vindo para transformar, porque Ele vai andar comigo, Ele vai caminhar comigo, e a coisa vai mudar em nome de Jesus. Há um momento para chegar a luz e ela resplandecer por completo naquilo que você está vivendo.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A alegria é Jesus. A presença do Senhor Jesus conosco é real, é verdadeira. Então você vai cantar. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim ao problema, mas até esse dia chegar, te louvarei. Você vai fazer o quê? Louvar o Senhor. É difícil, mas você vai louvar o Senhor. Posso ver a luz, está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Há uma luz no fundo do túnel, há uma luz que se chama Jesus, há uma presença santa na tua vida, e nós precisamos confiar, confiar, confiar. Há um Deus vivo presente em nós. Nada pode impedir o que Deus tem a fazer na tua vida. Te louvarei, te louvarei. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Glorifica o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Começa a aplaudir a Ele. Te louvaremos, te pediremos, Deus. Aleluia, Pai. Ele venceu todas as coisas naquela cruz. Ele é invencível e inigualável. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus mais forte. Ele se fez presente para vencer por nós. Se fez homem para vencer por nós. Aleluia. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Quando nós declaramos o nome de Jesus com fé, as coisas acontecem. Porque Ele tem toda a autoridade, te deu autoridade para você vencer todo o mal, no nome daquele que pode todas as coisas. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Venceste todas as coisas. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Que seja o reino da nossa vida nas suas mãos. Inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Ele é poderoso na tua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que se passa na nossa mente. Os nossos caminhos, as nossas soluções que nós achamos muitas vezes que é a melhor coisa, não é. Porque é um Deus que pensa além de nós. Ele
sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe o quanto você pode passar por uma tribulação. Ele sabe quando você pode passar por uma tormenta. E Ele é o Deus que vai fazer você sobressair diante das adversidades, vencer as dificuldades, crescer diante dos problemas. Porque é aí que Deus mostra o poder dele. Porque é aí que Ele mostra que Ele é o Deus de todas as coisas, que Ele é acima de todas as coisas, que Ele tem o poder para vencer todas as coisas. Então nós podemos glorificar, adorar e bendizer o nome daquele que é santo. Aplauda bem forte a Ele. Entregue o seu louvor a Ele. Toda glória, todo poder, toda honra pertence a Ele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar um instante. Pedir para que você abra sua Bíblia lá em Joel 2:23. Enquanto você encontra, nós temos algum irmão, alguma irmã que nos visita hoje pela primeira vez? Se tiver, levanta seu braço. Pela primeira vez ali, nosso casal amado, Mi. Aqui temos mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Então sejam bem-vindos, tá? Se sintam à vontade em nosso meio, que o Espírito Santo os abençoe tanto quanto nos tem abençoado. Se sintam abraçados aí pela Igreja Batista Aliança Eterna. Sejam bem-vindos, viu? Seja a primeira de muitas. Lá em Joel 2:23. Quem encontrou fala amém. Quem não encontrou fala escola bíblica. Só para reforçar, tá? A gente já falou da escola bíblica. E também a cada término de módulo vai ser entregue um certificado, certo, Bah? Por exemplo, agora aqui na teologia bíblica o tema vai ser bibliologia. E lá na classe dos adultos serão os evangelhos. Então, ao fim de cada módulo, todos que participarem, todos os alunos vão receber um certificado, tá bom? Então, não deixe de participar, gente, é uma bênção, tá? Lá em Joel 2:23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os largares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Conhecereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então aqui nós estamos falando, né, de restituição nesse ano, esse mês, restituição financeira. E o contexto aqui foi a profecia que Deus deu a Joel, enquanto o povo de Israel passava por uma grande destruição, né? Era um momento muito difícil, porém, aqui, através da vida de Joel, o Senhor falou ao seu povo que Ele iria restituir todo o povo. Então, independente do contexto, se isso aconteceu lá em 800 antes de Cristo, ou aconteceu ontem, o Senhor, Ele é quem restitui as nossas vidas. Ele é quem nos dá o sustento. Ele que é o provedor de todas as coisas em nossas vidas. E lá em Malaquias 3:10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto. Então, o Senhor, Ele é fiel na tua palavra. Nós vimos aqui, eu não sei se você está passando por algum momento difícil financeiramente, mas como a palavra diz, alegrai-vos no Senhor, porque Ele vai restituir tudo em sua vida. Nossa vida depende dEle, todo o nosso sustento vem dEle, é tudo por Ele, para Ele. E se você crê nessa palavra, esse é o momento de você trazer seu dízimo e a sua oferta aqui no altar do Senhor, em nome de Jesus.
tem fim e nunca falhará. A graça segue-me, minha vida está em ti. Tu és tão bom pra mim. Eu cantarei, Pois tu és bom e eu dançarei. Pois tu és bom e eu gritarei. Pois tu és bom pra mim. Amém. O Senhor tem sido bom para você? Amém. Estenda suas mãos, vamos orar pelas ofertas. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradecemos principalmente pelo sustento que o Senhor tem dado em nossas vidas, Senhor, pois tudo que temos provém de Ti, Deus, e te pedimos, nos dê sabedoria, Senhor, para utilizar esses recursos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a obra dessa igreja. Sabemos que é algo que nasceu no Teu coração, Senhor, e irá abençoar muitas e muitas mais vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Receba, Senhor, nosso dízimo e as nossas ofertas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria chamar aqui o pai da Luísa, Alex. Estenda suas mãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nessa manhã e cremos que o Senhor ainda tem mais para as nossas vidas, para os nossos corações. Repreendemos, Senhor, o roubador da palavra, que nada venha distrair, tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Usa a vida do teu servo com poder, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. E aí nós já vamos adiantando aí a abertura da palavra de Deus. Josué capítulo 1. Antes de começar a palavra, eu só queria reforçar rapidamente. Janeiro é um ano bem tumultuado para a nossa igreja, é um ano de planejamento, é um ano que nós estamos estruturando as coisas. Então, o Ricardo deu o aviso aqui, mas eu só quero frisar, tá? Nós estamos com os trabalhos da associação. Então, hoje, no final dos cultos da manhã e da noite, nós teremos uma reunião rápida com todos os líderes e professores da associação, para a gente poder planejar os trabalhos desse semestre, pelo menos, que nós faremos na igreja. E não se esqueçam, a inscrição para os cursos, que no caso é artesanato, esportes e espanhol, ela está bem apertadinha, está no dia 13 de fevereiro. Então os irmãos devem, se o irmão conhece alguém, quer inscrever alguém, já corre para fazer a inscrição agora. E a inscrição para o casamento comunitário também está bem apertadinha, é dia 10 de fevereiro com a Ruth. Dos cursos é com a Daiane Lisboa, que está voltando de férias, se eu não me engano, essa semana. Do casamento comunitário é com a Ruth. Do casamento comunitário está mais apertado ainda, porque a gente já está praticamente todo mundo alocado. Tem poucas vagas, e eu não estou mentindo para os irmãos, tem poucas vagas mesmo, tá? Então, se você conhece alguém que quer casar e quer aproveitar a oportunidade, a hora é agora, mas o prazo é muito curto. Então, os irmãos não podem bobear aí nessa data, porque a gente tem vários trabalhos no decorrer do semestre, e aí as coisas vão ficar bem apertadas. E os irmãos que desejam trabalhar no casamento comunitário, a reunião vai ser dia 7 de fevereiro. Então, os irmãos devem falar com a Ruth, com a Daiane Rotirotti ou com a Ellen, elas estão organizando aí a reunião, então é bom o irmão ficar bem atento em relação a isso, tá bom? São avisos breves, mas é importante os irmãos saberem e se organizarem e principalmente se disponibilizarem para serem usados por Deus. Josué capítulo 1, versículo 7, versículo 8, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Da lei não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 2019 foi o ano que o Espírito Santo tocou no coração dos nossos pastores para ser o ano da restauração. E em janeiro,
nós escolhemos o tema restauração financeira. Como os irmãos sabem, sempre que eu vou pregar sobre alguma coisa, eu procuro o famoso dicionário, né? E eu fui procurar o que quer dizer a palavra restauração. E a palavra restauração, ela tem um significado, ela tem um conteúdo muito interessante. Restauração, ou restaurar alguma coisa, é consertar algo que teve desgaste ao longo do uso ou ao longo do tempo. A restauração, ela é o reparo. A restauração, ela é a manutenção. Ela é a volta da condição de algo que antes era novo e agora foi se perdendo ao longo do tempo. Todos nós sabemos que no Brasil e no mundo, nós estamos vivendo uma crise geral, né? Se não uma crise política, uma crise também financeira. E nós passamos por um período agora tão recente de empresas que faliram, outras que pediram recuperação judicial, pessoas que perderam o emprego e hoje estão desempregadas. E inclusive, se você acompanha o Jornal Nacional, você deve ter percebido que o índice de pobreza no nosso país aumentou muito. Não só no país, como no mundo como um todo. Ou seja, as coisas elas estão, de certa forma, descambando. Eu usei um termo aqui muito popular que é: os dias das vacas gordas definitivamente acabaram. Se você olhar aí para 3, 4 anos atrás, eu lembro que as pessoas estavam escolhendo onde elas queriam trabalhar. Se elas não estavam felizes em um lugar, elas logo pediam a conta porque não faltava emprego. Hoje a condição é diferente. A maioria de nós, profissionais, vivemos aquela tensão da instabilidade, de que possivelmente pode acontecer algum problema, um prejuízo na nossa empresa e nós perdemos o nosso emprego. Então, há um clima de muito medo, há um clima de muita crise e há um contexto, que é esse contexto de tristeza, de preocupação, de medo, de desgaste que nós estamos vivendo. Um momento em que as pessoas estão muito tensas. E é aí que nós cremos na voz do Espírito Santo. E é aí que nós cremos no tema desse ano. E é aí que nós cremos no tema desse trimestre. Porque nós cremos que Deus tem preparado para nós uma restauração. Deus tem olhado para o nosso coração, Deus tem olhado para o nosso sentimento, Deus tem olhado para o nosso interior e Ele usou a vida dos nossos pastores para nos dizer: esse é um tempo de cura, esse é um tempo de libertação, esse é um tempo de restauração. Mas como nós sabemos, todo trabalho de restauração é um trabalho mais longo, demorado, árduo, que depende de esforço e vontade da nossa parte. O pessoal fala que eu não tenho parado em casa. A cada 1, 2 anos eu resolvo fazer alguma reforma. Ou eu pinto, ou a gente coloca um papel de parede, e esse ano não foi diferente. A Priscila, usada pelo Espírito Santo, teve a direção em casa e disse: nós vamos pintar a casa. E eu, como todo marido sábio e inteligente, disse: claro, vamos pintar a casa, né? Irmãos, há 2 anos atrás eu entrei nesse apartamento. Em um dia eu pintei o apartamento inteiro. Aí pintei só de branco, não teve muito trabalho, não tinha móvel nenhum, foi um tapa. Esse ano eu tive que pintar o apartamento com as coisas dentro de casa e a Priscila ainda inventou colocar um papel de parede de novo, só que agora não no quarto da Luísa, na sala. Irmãos, foi uma trabalheira. Eu fiquei 14 dias de férias em casa, eu trabalhei os 14 dias. E ainda tem umas coisinhas faltando lá no apartamento que eu preciso terminar, que são ajustes. A mesma coisa é na nossa vida. A restauração, voltar à condição inicial, restaurar a alegria, a paz, e o tema desse trimestre, que é a restauração financeira, ela requer esforço, mais esforço do que o primeiro esforço, mais empenho do que o primeiro empenho, porque agora as coisas já estão acontecendo, agora eu já sou salvo, agora a minha vida eu já nasci de novo, e agora eu dependo de me esforçar para que o Senhor possa prover essa restauração. E como sempre, eu trouxe alguns princípios e alguns fatores para dividir com os irmãos desse texto de Josué. Eu serei breve, não se preocupe. O comecinho aí do versículo 7, bate o olho aí na sua Bíblia, diz assim, olha, é Deus dizendo para Josué: Josué, tão somente seja forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Irmãos, falar de restauração financeira e falar do tema
que Deus falou com Josué de ser forte e corajoso, e eu vou usar um tema muito prático, é quando você chega em casa e a pia parece uma montanha. E aí você bate aquele sentimento, meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir vencer essa montanha? Você já deparou essa situação? Tem dia que a Pri chega em casa e ela olha a pia e ela fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Você já teve essa sensação de desordem, de desorganização, de sujeira? E a verdade é, para manter as coisas em ordem, para manter as coisas limpas, para manter as coisas organizadas, é necessário muita força, é necessário coragem. Não é fácil sair do sofá, assistindo Netflix e ir lavar a louça. Não é fácil levantar do sofá e limpar e organizar a casa. Isso requer muita força, muita coragem. Na vida de Josué não foi diferente. O antecessor, ou seja, aquele que era antes de Josué, era já um líder muito bom. Era um líder habilidoso, era um líder que já tinha o domínio e já tinha conquistado a nação toda. Se não bastasse o antecessor tão bom, o povo que ele trabalhava era um povo trabalhoso. Era um povo difícil, era um povo complicado. Era um povo cheio de picuinha, de mimimi. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, Deus já adiantava para Josué que era necessário da parte dele uma atitude forte e uma atitude corajosa para se manter na linha, para se manter na direção, para se manter no caminho que o Senhor tinha feito na vida dele. E essa missão, não vou mentir para os irmãos, ela parecia praticamente impossível. Era um desafio muito grande, era algo muito grande. E na nossa vida financeira, a restauração não é diferente. Para permitir que Deus restaure a nossa vida financeira, nós precisamos de força e coragem. Essa semana eu estava relutante de acessar minha conta corrente. Sabe quando você tem aquele sentimento assim, eu vou entrar na conta e eu não vou ver aquilo que eu queria ver? Sabe quando você está assim? Eu acho que eu gastei um pouco mais do que eu devia. Então a hora que eu acessar a conta, eu vou tomar um susto. Mas eu preciso ter força, eu preciso ter coragem, se eu quero permitir que Deus trate uma área tão complicada da minha vida como a área financeira. Se eu quero que Deus restaure, eu preciso enfrentar os boletos. Eu preciso superar esse momento de crise, seja ele causado por desemprego ou por negócios nossos que não vão bem. Mas eu preciso encarar o problema com força e com coragem. Porque essa é a atitude que Deus espera de nós. Essa é a forma que Deus espera de nós. Mas talvez, e aí eu quero chegar no ponto, talvez você me diga, mas Alex, é nesse momento, ou são nesses momentos, que eu sinto menos vontade, que eu sinto menos forças, que eu me sinto mais enfraquecido. E aí eu quero dizer para você, glória a Deus por isso. Você está no caminho certo. Se você não se sente forte, se você não se sente corajoso, isso é sinal de que você está se preparando para que Deus faça um milagre na sua vida financeira. É esse o momento que Deus começa a nos restaurar. É na hora que nós perdemos as forças. É na hora que nós perdemos a esperança. É na hora que nós não dependemos mais das nossas estratégias, do nosso planejamento. É a partir do momento em que nós abrimos mão do nosso egoísmo, é quando nós chegamos perto ou já lá no fundo do poço, e começamos a permitir dependermos e confiarmos do nosso Deus para Ele gerar o milagre na nossa vida. É só nessa hora, é só nesse momento que os milagres de Deus começam a entrar em ação. Por que eu estou falando isso? Porque o desejo de Deus é que nós sejamos dependentes dEle. Na escola bíblica nós falamos sobre a criação, e eu reforcei um tema na aula muito claro. Deus criou o homem e a mulher com o desejo de que o homem e a mulher fossem dependentes dele. E o pecado de Adão e Eva não foi só a desobediência de comer do fruto. O pecado de Adão e Eva foi o desejo e a vontade de serem independentes de Deus.
de dependerem da sua própria inteligência, do seu próprio conhecimento, do conhecimento do bem e do mal. Nós aprendemos na escola bíblica, e eu não sabia se você percebeu isso, a Bíblia diz que Deus criou as plantas no 3º dia da criação, mas Deus criou o sol só no 4º dia da criação. E aí, se você é biólogo, ou se você fez uma aula básica de biologia, você deve dizer, mas é impossível que uma planta cresça sem a luz solar, porque existe a fotossíntese. Mas Deus criou as plantas antes do sol para mostrar para nós que todas as coisas que Ele criou dependem dele e não da própria criação dele. Só que o dia que o homem e a mulher pecaram, obviamente eles optaram não depender de Deus. E nós estamos nesse sistema hoje pecaminoso, decadente, que as coisas vão se destruindo, que as coisas vão deixando de ser novas e que dependem da restauração do nosso Deus, assim como a nossa vida financeira. Se você for deixando sua vida financeira, ela vai indo embora. Se você deixar sua conta negativa, ela vai indo embora. Se você não trabalhar e não se esforçar, as coisas vão se perdendo. Porque o comum, as coisas seguirem para o caos, para a destruição e não para a organização e para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Mas nessa manhã, o Senhor nos chama para a dependência. Essa dependência, irmãos, ela é tão profunda que eu só descobri ela depois que eu tive a Luísa. Quando eu vou na piscina com a Luísa morre de medo na piscina. Mas quando eu entro na piscina, ela entra na piscina comigo. E ela me agarra inteiro, mas lá ela está se sentindo segura. E o pior, quando ela vê que eu estou na piscina, ela sabe que ela pode pular na piscina. Senão ela fica longe da piscina. Mas quando eu estou lá dentro, ela nem avisa. Ela já pula no meu colo. Por quê? Porque a criança, quando ela depende do adulto, ela não avalia os riscos. Ela não avalia as perdas. Ela não fica questionando se vale a pena ou não se lançar. Se vale a pena ou não depender. Mas ela se lança, porque ela sabe que tem alguém para segurar ela. Ela topa, ela toma iniciativa. Ela se arrisca, porque ela sabe que existe alguém que é o porto seguro dela. E assim deve ser a nossa vida com o nosso Deus. A nossa força, a nossa coragem, a nossa dependência, ela precisa acontecer para que o Senhor possa restaurar a nossa vida financeira. Enquanto nós estivermos no controle, Ele não vai assumir o controle. Enquanto nós estivermos no planejamento, Ele não vai nos direcionar no planejamento dele. Porque o nosso Deus é diferente do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O nosso Deus vem para trazer vida. E Ele é delicado, Ele é educado, Ele é bondoso. E Ele não vai fazer nada daquilo que você não queira. Em Isaías, a Bíblia diz assim: Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como a águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor é maravilhoso, amém? O Senhor é soberano. E se nós queremos ou desejamos a restauração financeira na nossa vida, nós precisamos ser fortes e corajosos para andar no caminho que o Senhor tem nos ensinado. E esse caminho se resume na palavra: dependermos única e exclusivamente dEle. Eu não estou dizendo para você ficar no sofá de casa, porque como eu disse, no sofá de casa as coisas não se organizam. Mas eu estou dizendo, vá trabalhar e não se preocupe, porque o Senhor vai prover. Saia, inove, tente coisas novas, se lance. Minha prima está aqui, né, Gê? E o meu primo Celso começou a trabalhar no Uber agora. As coisas não estavam dando certo, não estava... É isso aí, vai lá, o Senhor vai abrindo outras portas, talvez vai abrir porta nesse trabalho, e Deus pode fazer grandes milagres. É tentando, irmãos, é se arriscando, mas se arriscando tendo por trás a dependência e o cuidado do Espírito Santo. Essa é a fórmula básica, esse é o primeiro princípio para que Deus possa trazer a restauração na nossa vida. E o segundo, está continuando aí no texto, Josué 1:8, diz assim, olha: não cesses de falar desse livro da lei.
Se o primeiro princípio é ser forte e corajoso para obedecer à vontade de Deus, de dependência dele, o segundo princípio é persista em anunciar o evangelho. Persista em anunciar as boas novas de Deus. O próximo passo na nossa vida é descobrir qual é o propósito da nossa existência. Se eu te perguntasse agora, por que você existe? Para que você existe? Qual é a missão da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? E eu posso te dar a resposta, e pasmem, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque os nossos pais um dia chegaram em casa e disseram, hoje nós vamos fazer a Bárbara. Não. Ou talvez não é porque foi um acidente como eu fui. Meu pai e minha mãe namoravam e aí minha mãe ficou grávida. Já era, né? Não! Nós estamos aqui porque Deus planejou a nossa vida. Deus sonhou comigo e você. Deus nos deu o dom da vida. E mais, Ele nos deu o dom da vida nova. Se não bastasse nos deixar nascer, um dia Ele permitiu que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E nos deu vida plena, vida santa, vida transformada, vida curada. E tudo isso para um único propósito, para que nós nos tornássemos abençoadores da vida de outras pessoas. E aqui vem um princípio que é um segredo. Se você está vindo para os cultos, se você ouviu o pastor Júnior falar, esse ano é ano de restauração, teu olho já brilhou. Quando falou que era restauração financeira, o teu bolso já inchou. Você já foi nas Casas Bahia e falou assim, já vou fazer um crediário. Porque Deus vai restaurar minha vida financeira, eu já vou adiantar para ser abençoado. Se você está pensando que a restauração financeira virá para te enriquecer, para você se isolar e para você se beneficiar desse dinheiro, cuidado. Esse não é o caminho da restauração financeira. Olha que coisa, né? Não é o caminho. Esse não é o percurso. Não é dessa forma. Se essa for a intenção do seu coração, você vai ficar patinando no gelo. Você vai estar correndo atrás de si mesmo, em torno de si mesmo. Mas a restauração financeira, ela virá para aqueles que procuram uma prosperidade plena, que está ligado ao cumprimento do nosso propósito. Deus quer sim, meu irmão, te tornar muito rico. Deus quer sim te dar uma casa muito grande e muito bela. Deus quer sim te dar um carro assim top. Desde que você esteja disposto a encher a tua casa de pessoas para abençoá-los. Desde que você esteja disposto a encher o teu carro de carona para ser abençoado. Eu falo que eu tive o privilégio, o prazer de ser discipulado pelo Anderson. Estava falando hoje de manhã com o pessoal. Tive o privilégio, o prazer. O Anderson enchia o carro dele, ia lá para o Fazenda Grande, trazia a galera, 2, 3, junto com o Ricardinho e companhias aí, né? Vini, cansado de encher o carro, e trazer a galera para o culto. Terminava o culto, eles iam levar essa galera embora. Eu lembro que eu andava no uninho do Anderson, um uninho capenga. E a gente sentava um no colo do outro, cabiam 7 atrás e 12 na frente do lado dele dirigindo. Porque ele sabia, e hoje está sendo abençoado aí, né? Foi para a Europa, foi passar ano novo aí fora de São Paulo. Glória a Deus, é fruto do quê? Ele nunca se preocupou com a riqueza para ele mesmo, mas ele sempre nos deu o melhor que ele tinha. Eu nunca ouvi um não do Anderson, eu sempre vi ele pagar lanche para nós, porque ele estava disposto a algo que era muito maior do que o dinheiro no bolso dele. Ele estava disposto em abençoar a vida dos outros. E qual é o nosso propósito? Primeira carta a Timóteo diz, achei que era o louvor já, até assustei. Primeira carta de Timóteo diz, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a verdade de Jesus. Esse é o meu propósito, esse é o seu propósito. Às vezes eu fico pensando, Senhor, por que o Senhor já não me deu milhões de reais na minha conta? E aí depois eu já avalio, Ele não deu porque Ele sabe que se Ele desse, talvez eu não estaria aqui hoje. Então Ele tem que me moldar ainda, Ele tem que me preparar ainda, Ele tem que deixar eu passar por um monte de situação difícil ainda, para que eu amadureça e um dia Ele me dê. E se eu não estiver disposto a isso, talvez Ele nunca me dê. Amém. Né?
aí eu vou continuar aqui. Glória a Deus por isso. Já é um baita privilégio. Melhor a minha vida salva, da minha família, da minha esposa, da minha filha, do que o dinheiro, o bolso cheio de dinheiro e não ter a salvação na minha casa. Último princípio para a gente terminar. Constância nas disciplinas espirituais. Josué 1:8b diz assim, olha: antes medita nessa lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu sei que parece clichê de pregação. Eu sei que o que eu falei, alguns irmãos como o Ernesto, o pastor Júnior, o pastor Reginaldo, já pregaram aqui nesses dias em janeiro. E eu imagino que ao longo do ano outros pregarão, mas vale a pena nós lembrarmos. É igual lá no voo da Azul. Eu sei que você já sabe, mas vale a pena te lembrar das regras de segurança. E aqui é a mesma coisa. Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu coração? Você está preparado para a restauração financeira que Deus tem planejado para a sua vida? E eu vou dizer aos irmãos, infelizmente eu não sei a resposta. Eu até pedi uma vez para Deus para que Ele me revelasse as coisas. Mas eu não sei porque Ele não deixou. Eu sei porque Ele não deixou. Eu sou muito boca aberta. Né? Então acho que Ele falou assim, eu não vou contar as coisas do Alex não. Se eu contar, ele vai, né, sair aí. Entendeu? Mas eu não sei como está o seu coração, mas você sabe. Eu sei como está o meu. Eu sei do que eu preciso e você sabe do que você precisa. Em janeiro eu fiz um desafio com a Pri agora. Pasmem, é uma vitória já. Desde o dia 7 de janeiro, eu não tomo um copo de refrigerante. Dá uma glória a Deus aí. Obrigado, Cláudio. Irmãos, é uma vitória. Mas eu preciso de dedicação se eu quero ter uma vida melhor. Eu preciso de esforço se eu quero ser mais saudável. Eu preciso me dedicar. Não é fácil. O corpo da gente é assim, se eu não me alimentar bem e não me exercitar, eu vou obviamente, e a questão aqui não é estética de engordar, a questão aqui é saúde, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Nas férias eu tomei uma garrafa de Coca-Cola de 2,5 litros inteira durante o dia. Se nas férias eu tomei um copo de água durante os 14 dias, foi muito. Estava errado, irmão, eu precisava de cura, entendeu? E aí nós vamos desafiar e Deus vai abençoar. Irmãos, foram em casa ontem, abriram as Coca-Colas, colocaram gelo na Coca-Cola. Você não tem ideia do terror que foi ontem à noite. Mas eu disse, eu vou ser firme, porque eu sei o meu objetivo. A vida financeira nossa é a mesma coisa. E na nossa vida pessoal também. Se eu quero restauração, eu preciso permitir que Deus me restaure. E a única forma de Deus me restaurar é tendo constância nas disciplinas básicas espirituais. Orar todos os dias para se comunicar com Deus. Orar agradecendo, orar lutando espiritualmente, orar intercedendo, orar colocando diante de Deus os seus pedidos. Além disso, deixar Deus se comunicar conosco através da Bíblia, através da participação dos cursos, dos trabalhos da igreja, dos cultos regulares, se consagrando através do jejum. Irmãos, o jejum existe. E ele existe para nós nos consagrarmos diante de Deus. Isso é parte da nossa vida. E principalmente, ajudando e dedicando aos outros, através de trabalhos sociais nessa igreja e fora daqui. A associação, meu irmão, não é brincadeira. Deus tocou o coração dos nossos pastores, porque Deus falou assim para eles: não adianta nós chegarmos nesse bairro e querer converter todo mundo, se nós não estamos dispostos a abençoar a vida das pessoas sem querer nada em troca. Irmãos, eu vi um dia aí, né, Moretti, final do ano, na formatura dos esportes, eu vi aqueles professores que podiam estar ganhando dinheiro na academia de sábado de manhã e à tarde. Eles não ganham nada de nós, eles não ganham 1 centavo de nós. Se bobear durante o semestre, quase a gente não vê eles para agradecer, inclusive. Nenhum obrigado eles recebem. Quando eu cheguei aqui e vi um deles, que é um casal, com a filhinha no colo, pequena ainda, no calor de 40 graus ali em cima, servindo as crianças desse bairro, eu disse para eles aquele dia: muito obrigado, porque vocês são um exemplo para mim.
Porque eu preciso fazer muito mais pela vida das pessoas. Porque Jesus fazia, os discípulos faziam. Jesus fez por nós, Ele nos amou sem esperar nada em troca. E nós precisamos fazer mais, irmãos. Nós fazemos muito pouco. Nós falamos assim, os espíritas são bons de ação social. Deixa para eles cuidar das pessoas. Nós somos bons de oração e leitura da Bíblia. E aí a gente vai ficar aqui. Não precisa pregar o evangelho nas casas. Os testemunhos de Jeová já batem nas portas. Então deixa eles fazendo a parte deles, a gente faz a nossa aqui. Irmão, está errado. Esse chamado é nosso. Essa missão é nossa também. Nós precisamos fazer mais e nos encher menos, nos acomodar menos. Se nós queremos a restauração financeira na nossa vida, nós precisamos de obediência, ser forte e corajoso. Nós precisamos de persistir na pregação do evangelho, mas a constância da nossa vida na fé. Porque caso contrário, não é nem a nossa vida financeira que vai para o ralo, é a nossa vida na fé. Então antes de pensar no bolso, eu preciso pensar no meu coração. E buscar cura em Deus para a minha alma. Quando a minha alma estiver curada, quando a missão de Deus estiver clara em mim, o meu bolso, irmãos, e eu posso dar testemunho pessoal disso, será abençoado. Nunca o Senhor deixou faltar nada na minha vida. Já passei muito apertado. Não vou mentir para os irmãos não. Muito apertado. Já pedi empréstimo no banco. Os irmãos sabem, já falei aqui. Foi um perrengue. Mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Fiz burrada para chuchu. Mas mesmo assim o Senhor cuidou, guardou, restaurou e hoje tem nos abençoado. A nossa vida, a nossa família tem sido bênção. Para terminar, Mateus diz assim, nem vou pedir para você abrir porque de manhã o tempo é curto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhem as aves do céu, elas não semeiam e não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um pedaço, 1 metro ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão e nem a Rosana, em toda a sua glória, vestiu como qualquer um deles, né, Rô? Cadê a Rô? Está por aí, que faz roupa. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, ou no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui é para fechar com chave de ouro, jargão de crente. Você entrou na igreja, você já decorou esse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas, até a sua vida financeira, serão acrescentadas. Todas as coisas. A gente se preocupa muito, a gente se planeja muito, a gente se afoba muito, a gente vive muito ansioso. Eu também sou muito ansioso, irmãos. Mas a nossa vida tem que estar totalmente na dependência do nosso Deus. Porque esse é o segredo. A restauração financeira começa aqui. De joelhos diante de Deus, com o coração voltado para a vontade dEle. Certamente o milagre vai acontecer na sua vida, amém? Vamos ficar de pé, porque eu sei que eu já estourei o horário. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Se você tiver com problema financeiro, toma um ato de fé, põe a mão no teu bolso. E nós vamos orar nessa manhã. Uma oração de fé, meu irmão. Se o teu problema primeiro está na alma, põe no coração. Se a alma já está tratada e a dificuldade ainda continua, coloca no bolso. Toma uma atitude de fé. Você crê ou não crê em Deus? Você crê ou não crê no milagre dEle? Se você crê, coloque diante dEle. Exerça a sua fé. Confie no Senhor. Coloque as suas dificuldades diante dEle nessa manhã. Feche os seus olhos com uma atitude de fé.
Creia no Senhor, porque Ele é bom, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas e Ele pode mudar a sua vida. E Ele pode transformar a sua vida financeira. Ele deseja restaurar. Ele quer pegar aquilo que se quebrou, aquilo que se desgastou, aquilo que se perdeu, aquilo que descambou, aquilo que está desorganizado, descontrolado. E nessa manhã Ele quer começar a colocar em ordem. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. E nós te agradecemos pelo privilégio único, Senhor, de nós ouvirmos a Tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, nessa manhã, toca os corações. Eu te peço, Espírito Santo, nessa manhã, toca as nossas vidas, ó Pai. Vem transformar, vem curar, vem restaurar, Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Nós dependemos da Tua graça, nós dependemos da Tua misericórdia, nós dependemos do Senhor para nos levantar todas as manhãs. E nós pedimos, Senhor, restaura a nossa alegria, restaura a nossa motivação, restaura a nossa fé, restaura os nossos sonhos. O Senhor sabe o que cada um aqui sonha, o desejo do coração, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, vem com a Tua restauração. Vem com o Teu poder, porque eu sei que o Teu milagre vai chegar. Eu sei que o Teu milagre vai acontecer. Eu sei que o Teu milagre vai ocorrer, ó Pai. E nós nos lançamos diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluia. Glória a Deus. Toma posse, meu irmão. Toma posse, minha irmã. Eu creio que Deus tem grande restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor Júnior, por favor. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco nesta manhã e que nós possamos cada dia ser transformados por esse poder, o poder da Tua palavra, renovados, Senhor, restaurados com Tua graça, com Teu amor, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar nesta caminhada, neste ano, que este ano seja um ano de grandes bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a tua semana seja uma semana de paz e alegria, em nome de Jesus. Abraço, meu irmão. Tenha um fim de semana aí maravilhoso.